nosso diretor de tecnologia na Radix. Geral vai trazer para vocês um pouco de uma provocação, uma discussão em cima de processos de transformação digital, como fazer, como tomar a decisão. Acho que é um ponto de vista bem interessante que ele vai compartilhar com a gente. Vou tentar falar um pouco mais sobre transformação digital de uma forma mais conceitual, o que a gente tem visto, e tentar, principalmente, jogar uma luz em certos pontos, né? Porque como é um tema que se tornou um modismo, né? Hoje em dia todo mundo fala de transformação digital, a gente acaba perdendo o foco em algumas coisas que são essenciais. Ok? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, quando a gente pensa em transformação digital, a gente fala muito sobre novas tecnologias que estão mudando o mundo, né? Então, eu queria focar em dois elementos aqui. O que são novas tecnologias e o que é mudando o mundo, né? A gente vê aí essa parafernália de nomes que a gente tem, né, de machine learning, IoT, drones, mobile. Então, o número de termos, né, que estão na moda hoje é enorme, o número de tecnologias é gigantesco, e essas novas tecnologias a gente está vendo que elas estão implicando em muita mudança no mundo. Vamos pensar, então, primeiro, o que a gente quer dizer com novas tecnologias? Se elas são realmente tão novas assim, ou quando a gente foca nelas, né? Quando a gente pensa em IoT, que é uma das coisas mais na moda, na realidade, a IoT é uma mera evolução de instrumentação que já existe há muito tempo e automação. Mesmo telemetria, carros, né, com carros com rastreador. Há quanto tempo já existe carros com rastreador? Ou seja, isso tudo que a gente hoje já chama de IoT, na realidade já existe lá, naquele medidor ali, daquela foto ali, ela é bastante interessante. Já existe há décadas. O que a gente tem uma evolução grande, né, na forma que a gente instrumenta, na nossa capacidade, mas o IoT, na realidade, é uma evolução de algo que a gente já está fazendo há muitas décadas. Quando a gente pensa em machine learning e inteligência artificial, que é uma das coisas mais na moda hoje, né, machine learning não é nada mais, nada menos do que a evolução do que a gente chama de pesquisa operacional. Pesquisa operacional foi criada por Pascal no século XVII. Né? E ele lançou as fundações, porque machine learning não é nada mais, nada menos do que uma série de procedimentos de otimização. É essencialmente otimização numérica. E o Pascal já tinha lançado as bases teóricas para isso. A pesquisa operacional moderna, como a gente conhece, foi, né, toda desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial por motivos óbvios. Tinha que se fazer uma série de otimizações, tinha que se fazer uma série de elementos. Uma das histórias mais curiosas é que o pessoal da RAF, né, a Força Aérea Britânica, eles começaram a fazer um estudo, esse estudo aqui que está aqui embaixo, de vários aviões bombardeiros que retornavam. E eles começaram a olhar onde eles tinham tiros, né, recebiam tiros na fuselagem do avião. E aí eles tinham a ideia de reforçar aquelas posições que recebiam mais tiros. Até que algum cara muito inteligente de análise de dados pensou, não, esses locais que eles voltam com tiros, a gente não vai reforçar, a gente vai reforçar os outros, porque a gente tem um bias nos dados aqui, que é o seguinte, os outros locais, quando recebem tiro, o avião cai. Então, não é porque esses locais que estão com tiros são os locais que eles recebem mais tiros. É que esses locais que eles estão retornando com tiros significa que não são críticos e não derrubam o avião. O problema são os outros locais que a gente não está vendo, né, tiros, né, retornando, porque eles recebem os aviões. Então, você vê que já tinha uma inteligência muito grande de analisar dados e como é que eu posso utilizar os dados para melhorar algum processo que eu estou fazendo feito. Então, na Segunda Guerra Mundial, já se muito. Inteligência artificial, as primeiras pesquisas datam de 1956, quer dizer, inteligência artificial é uma senhora com 60 e poucos anos de idade, né? Hoje está na crista da onda como se fosse a maior novidade do mundo. É lógico que o que a gente faz hoje com inteligência artificial é muito diferente do que se fazia, né, quando surgiram os primeiros pesquisas. Mas a gente vê que não é uma coisa que surgiu agora, que de repente, né, surgiu aqui. Robôs, a gente tem ali, né, considerado no mundo ocidental, tem pesquisas também que mostram que na China tinha coisa bem antiga. O primeiro robô mecânico foi o Leonardo da Vinci que criou, né? E o primeiro robô autônomo eletrônico com comportamento complexo é de 1948. É lógico, teve uma evolução tremenda, né? Esses robôs hoje que fazem neurocirurgias, eles têm um avanço tecnológico gigantesco, mas é um percurso longo, não foi uma coisa que surgiu nos últimos 5 anos, né? E quando a gente pensa em cloud computing eu nem diria que é uma nova tecnologia, exatamente porque servidores remotos e colocar, desde que criou-se o conceito de redes de computadores, já existe. Cloud computing é muito mais um novo modelo de negócio, um novo modelo de implementar uma tecnologia do que efetivamente uma nova tecnologia. Okay? Mas, então, o que é de novo, de fato? Novo, de fato, são esses dois elementos que a gente tem aqui hoje, né? Que é um aumento exponencial da nossa capacidade de comunicar,
de armazenar e de processar. Isso é sem precedente. Né? E, em conjunção com isso, essa questão da onipresença dos dispositivos. A gente sempre tem na mão ou um computador, um laptop, ou um tablet, ou um smartphone. Então, a gente tem acesso a esse conjunto de informações em 24 horas por dia. A gente dorme com o celular do lado, a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é dar uma olhada no celular, seja para efeitos de trabalho, seja para comprar um ingresso no cinema, seja para saber onde o filho está, seja para pedir um Uber, ou seja para acessar um relatório do trabalho, seja para trocar um e-mail de trabalho, ou seja, tanto na nossa vida profissional quanto na nossa vida pessoal, a gente está permanentemente conectado. Então, isso é que realmente tem transformados, são os elementos de transformação muito, muito poderosos. Então, isso são as novas tecnologias, muito mais isso do que exatamente aquelas questões que a gente estava falando anteriormente. Bom, agora vamos pensar o que é mudando o mundo, né? A gente pensa em mudar o mundo, a gente pensa muito na questão da tecnologia. E é muito difícil quando você está vivendo historicamente um momento de profunda mudança social em função de uma nova era tecnológica, você analisar isso com muita clareza. Então, eu peguei aqui um exemplo mais antigo, né, porque é muito mais fácil a gente entender esses elementos quando a gente pega alguma coisa com perspectiva histórica. Então, vamos pensar aqui na época em que a gente teve, né, a massificação dos carros. Foi o início da era moderna, na realidade, não foi só essa tecnologia, existiram outras concomitantes, mas, para simplificar aqui, vamos pensar na questão de quando... Na primeira coisa, a disrupção não foi a invenção do carro. Quando você inventou o carro e meia dúzia de pessoas tinha, aquilo ali não gerava nenhum impacto de fato social. O impacto vem quando você massifica a produção do carro, massifica o acesso ao carro. O que aconteceu com essa mudança na tecnologia, que foi, né, o modo de produção que o Ford introduziu, que permitiu você realmente popularizar os carros? Você começa a criar várias, né, mudanças sociais concretas, são mudanças específicas. Mudou toda a forma de urbanismo, né? A cidade teve que se reorganizar, a cidade antes do carro e depois do carro teve que ser outra. Você muda os sistemas de zoneamento, você cria, né, muda a relação espacial de qual é o meu local de trabalho, qual é o meu local de viver. Antigamente, a tendência é que isso ficasse no mesmo local ou muito perto, você permite... Ou seja, vários elementos vão se alterando socialmente por conta dessas alterações tecnológicas. E essas alterações concretas sociais, elas geram profundas mudanças na forma como a própria sociedade se organiza, né? Então, você tem uma mudanças concretas que depois você gera o quê? Você faz uma mudança na economia, você cria uma mudança na cultura, você cria uma mudança no meio ambiente, você cria uma mudança no seu sistema legal, você cria mudanças no seu comportamento social e, principalmente, você cria uma mudança na forma como o homem tem uma autopercepção. Se você pegar, por exemplo, né, como é que o homem se entendia na época do feudalismo? Né? O camponês, ele era o vassalo, ele era uma propriedade do senhor feudal. Então, as mudanças tecnológicas, elas implicam a própria forma como a gente entende o que é uma sociedade e o que é um indivíduo e como é que ele se relaciona à sociedade e indivíduo. E essas mudanças, elas são realmente muito importantes. Okay? Então, quando a gente está numa era que a gente tem uma disrupção tecnológica que gera uma mudança desse porte, né, uma mudança social profunda, a gente tem que entender. Veja bem, isso aqui, né, pensando que historicamente é a mesma situação que acontece hoje, gerou um tsunami, né, gerou uma grande onda aqui que mudou completamente a forma que o mundo, que a nossa sociedade era percebida. Agora, a questão é a seguinte: dentro dessa mudança, você podia, né, nessa grande onda, ou você podia surfar essa grande onda, ou você podia ser afogado por essa grande onda. Só que você não vai surfar ou se afogar nessa grande onda se você pensar só nessa questão. Não é aprendendo a dirigir um carro ou construindo uma garagem na sua casa que você vai surfar essa onda da introdução dos carros. É você entendendo profundamente o que vai acontecer aqui. Esse é o principal ponto. A mudança tecnológica, ela provoca a disrupção social, mas não é usando a tecnologia ou entendendo apenas a tecnologia que você vai realmente aproveitar ou ser engolido por essa mudança tecnológica. É na medida em que você entende o que aquela mudança tecnológica vai implicar na sociedade e como é que ela vai implicar na sua vida, como é que ela vai implicar no seu trabalho, como é que ela vai implicar na sua sociedade, e a partir disso é que você vai poder realmente entender e eventualmente aproveitar essa modificação, ou, se você não entender e não conseguir estar atento para isso, você ser devorado por ela, né? A gente tem vários exemplos aqui, né? Por exemplo, a Kodak, o que aconteceu quando teve a revolução da fotografia digital? A Kodak não percebeu esse movimento, a Nikon percebeu. A Nikon está aí até hoje firme e forte, né? E a Kodak não.
Então, a gente verifica que... Agora, é muito fácil a gente falar sobre isso a posteriori. É muito difícil você entender isso quando ele está realmente acontecendo em tempo real. Hoje é fácil a gente ver, o DVD acabou por causa do streamer. Mas tudo bem, mas isso aí já aconteceu agora há pouco, já tem alguns aninhos que já aconteceu. E o que está acontecendo nesse momento que a gente vai perceber daqui a 2 ou 3 anos, falar, olha, aquilo ali aconteceu. A gente está atento a isso, a gente está percebendo essas mudanças. Então, esse é um elemento muito importante para a gente entender do que acontece quando a gente tem essas disrupções sociais, né, em função de mudanças tecnológicas. Okay? Seria muito interessante a gente falar sobre esses temas todos, né? A gente vê, por exemplo, hoje em dia, sistemas eleitorais no mundo inteiro estão sendo profundamente alterados por conta das redes sociais. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, para o bem e para o mal, né? As redes sociais possibilitam as pessoas se interagirem, se informarem, etc., mas também permite muita manipulação de eleições. Então, esse é um caso típico de como é que você tem revoluções tecnológicas impactando profundamente na vida social das pessoas. A gente não tem tempo para discutir isso tudo, então vamos focar aqui nas questões do das implicações econômicas e, mais especificamente, nas implicações microeconômicas, né? Que a gente não vai ficar aqui discutindo PIB ou comércio global, etc., mas vamos pensar como é que afeta as empresas propriamente dito, porque é disso que a gente está tratando aqui no dia de hoje, né? A gente tem aí, né, várias... essa nova, né, conformação social tem imposto diversos desafios às empresas, né? A gente verifica, né, que as operações são mais complexas, né, que os clientes têm sido muito mais exigentes sobre a qualidade do serviço, ou customização do serviço, sobre presteza. Hoje em dia, a gente né, se você quer comprar uma coisa online, você quer receber em 24 horas, você não quer esperar mais uma semana. Os clientes são extremamente exigentes, né? Os times, né, as suas equipes próprias, estão também demandando mais, e você precisa delas, e elas hoje não querem só um trabalho e um salário, elas querem mais do que isso, elas querem propósito, elas querem desafio, elas querem crescimento, elas querem engajamento social, ou seja, as equipes estão demandando muito mais coisas, né? As competições estão extremamente complexas e ferozes, porque antigamente você competia com os seus competidores tradicionais. Hoje em dia você compete com os seus competidores tradicionais e com uma série de mudanças. Você pode ter um novo modelo de negócio surgindo, né? Você pode ter competição vindo ou mercados sendo devorados por outro tipo de efeito. Por exemplo, se você tem um frigorífero, um abatedouro de carne de vaca, você compete com os outros frigoríferos, você compete também com quem cria galinha, porque se quem cria galinha vender mais barato, talvez desloque o seu mercado, mas aí você começa a competir potencialmente com a Google, que lançou um tempo atrás uma pesquisa que estavam fazendo uma carne de laboratório, não é uma carne vegetal, não, é uma carne mesmo, com célula-tronco, você faz replicação de células musculares, ou seja, você cria em laboratório músculo, e aí, portanto, eles fizeram um hambúrguer de carne artificial. Imagina o dia que você tiver uma indústria de proteína animal, né, por multiplicação de célula-tronco. Você devasta um dos poucos campos que o Brasil ainda tem como vantagem competitiva. Você devasta, acabou esse mercado, né? Aí você tem outras questões que são culturais, você compete com questões culturais, por exemplo, quem tem filhos mais jovens, etc., está vendo, antigamente, na nossa geração, na minha geração, veganos e vegetarianos, era uma parcela pequenininha, eram os hippies, era o pessoal não sei o quê. Hoje em dia, não. Uma boa parcela da população tem essa preocupação com sustentabilidade, tem essa preocupação com meio ambiente, com os animais, etc. Uma parcela significativa disso está virando vegetariana, e podem ser que eles comecem a ter e se isso vai colando, você vai deslocando o seu mercado também. Então, você compete hoje com... Um cenário de competição hoje é muito, muito complexo. Você não compete só com quem faz o mesmo produto que você. Okay? E você tem, né, cada vez mais, em função desse resultado todo, resultados mais difíceis, né? Você cada vez mais, você tem que trabalhar mais para ter o mesmo nível de resultados que você tinha em outras épocas em que você não tinha consumidores tão exigentes, competições tão complexas. Okay? E a gente tem aí os exemplos, né, que são mais do que clássicos, de inovações que mudaram o modelo de negócios e, eventualmente, né, ou varreram, né, certos negócios tradicionais, ou colocaram eles em xeque de forma muito profunda, né? A gente tem o Spotify, que acabou com o CD, né? Não é só o Spotify, é o MP3, o MP3 Player, os streamings de som. O Spotify é só um exemplo
não é máximo, né? O Netflix acabando com DVDs, o Uber competindo aí com táxis e mesmo com ônibus e com outras formas de transporte, né? O Airbnb, né, colocando em xeque toda a indústria hoteleira, sem ter um único imóvel. Então, esses exemplos são clássicos de como a competição hoje ela é complexa e acirrada. Okay? Então, vamos pensar aqui, como é que as organizações se preparavam para o futuro, né? Tipicamente, quando você olhava para o futuro, uma organização tinha que se preparar para o futuro, ela fazia aquela clássica análise SWOT, né, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, e ela gerava cenários. Eu tenho um cenário mais otimista, um cenário mais pessimista, um cenário mais não sei o quê. Se a empresa tivesse bastante recursos, fazia mais cenários, ou fazia menos cenários, e você analisava, em função daquilo ali, quais seriam os seus planos de ação de acordo com todos esses cenários. Em função disso, você ia monitorando. Eu vou monitorar o PIB, taxa de câmbio, etc. E vou definindo meus cenários e vou evoluindo as minhas ações em função disso. Só que o que a gente está vendo isso, em função de tudo que a gente falou, que a gente está hoje num mundo que muda com uma complexidade, com uma rapidez muito grande e de uma forma muito complexa, difícil de você prever, né? Primeiro, os seus cenários eles são difíceis. Pode ser cenários podem acontecer que você absolutamente não previu, uma nova regulamentação, um novo entrante, um novo modelo de negócio, você não ter condição de prever seu cenário. E mais ainda, as suas próprias análises SWOT elas estão sujeitas a estarem muito fluidas. O que é uma força hoje, daqui a um ano pode não ser mais, porque o mercado mudou, tem uma nova condição, tem um novo sistema, mudou os preços internacionais, mudou a taxa de câmbio. Então, o que era força pode deixar de ser. Então, esse sistema, hoje, de você prever o futuro, ele coloca em risco as organizações. Ele não garante que você, né, ele continua sendo feito, ele continua tendo seu valor, mas ele não assegura que você esteja preparado para o futuro. Okay? Então, na prática, e como é que transformação digital entra nesse cenário todo, né? O que, na prática, isso significa? E aí vem, que é o conceito que a Radix tem adotado aí, do que a gente considera como uma transformação digital num sentido mais amplo, né? Que é, como é que eu adapto a minha organização para responder as perguntas que ainda não foram colocadas. Ou seja, eu vou ter um desafio lá no futuro, pode ser daqui a 3 meses, pode daqui a 6 meses, pode ser daqui a 1 ano. Como é que eu vou reagir, como é que eu preparo a minha organização para enfrentar esse novo desafio, que eu ainda não sei qual é, porque esse é o problema. A gente não sabe o que nos aguarda no futuro. A gente não sabe o que vai estar acontecendo daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. E eu tenho que adaptar a minha organização para ser capaz de responder com rapidez a essas novas perguntas, que pode ser uma ameaça ou pode ser uma oportunidade, pode ser uma grande oportunidade de negócio que surgiu em função de uma nova tecnologia, em função de uma nova regulamentação, mas se eu não for rápido para me adaptar, eu vou perder aquela oportunidade, vou perder a chance de aproveitar aquela oportunidade. Ou pode ser uma ameaça, um novo competidor entrando, um novo modelo de negócio, uma nova regulamentação. Se eu não for capaz de reagir com rapidez, eu posso ser varrido do mapa. Então, isso é, na essência, de uma forma mais ampla, o que é, de fato, transformação digital. Okay? E aí, a transformação digital ela acaba tendo dois elementos, e isso é um outro lado que a gente não vai ter tempo para tratar aqui, que é muito interessante, que é 2 aspectos. A transformação digital ela nasceu na TI, só que ela transbordou da TI para as corporações de uma forma mais ampla. Né? Imaginem que a gente, né, as empresas tradicionalmente, elas são... Né, imagina aquelas charretes que têm 2 cavalos, né, e aqueles cavalos ligados puxando a charrete. Só que a gente tinha, na realidade, nas grandes corporações, não 2 cavalos ligados puxando a charrete, nós tínhamos 2 mamutes ligados puxando a charrete. Um era a própria organização, com aquelas estruturas organizacionais, né, com aqueles organogramas muito rígidos, muito cristalizados, com feudos de poder interno, que muito difícil de mexer. E outra era a TI, com seus sistemas de informação também muito pesados, representado principalmente pelo SAP, né, aquela coisa monolítica. Né. Esses 2 mamutes eles são muito sólidos, eles são muito fortes, eles são muito robustos, mas tenta fazer uma curva com eles. Né. Olha a quantidade de força que você tem que fazer, a quantidade de energia e o tempo que é para ele fazer uma curva. A TI percebeu isso, e a TI foi evoluindo, né, justamente nesse início de transformação digital, quando essas tecnologias foram surgindo, a própria TI percebeu isso e começou a criar internamente certas metodologias ágeis, certas metodologias, formas de trabalhar de uma outra forma, e isso hoje está transbordando
para efeitos corporativos. É como se um dos mamutes tivesse se transformado numa raposa ou num tigre, alguma coisa, e agora o outro mamute está se transformando junto, porque os dois têm que se transformar. Esse é um ponto importante. A transformação digital não acontece só com a transformação da TI. A organização ela tem que se transformar, senão a empresa não vai ter agilidade para reagir ao futuro. Okay? Mas, então, a gente tem essas duas pernas. A primeira perna, então, quando a gente fala de transformação digital, como é que eu adapto a minha empresa para reagir às questões que ainda não foram colocadas, às questões futuras, dentro da perspectiva de TI. É um complexo grupo de desafios em governança e arquitetura de informação. Isso é importante, você tem que ter a governança de dados. Hoje a gente tem dados demais, você tem que ter uma organização nesses dados. Você tem que trabalhar com governança de dados e arquitetura. Você tem que trabalhar com taxonomia. Taxonomia é você definir com concretude o que é cada informação que você tem. Né? Você tem que definir você tem que definir toda a questão de segurança, de resiliência, quem tem acesso ou quem não tem acesso à informação. Isso tem que estar bem estruturado. E, do outro lado, em arquitetura, você tem que pensar em plataformas de informação. Você não pode pensar mais em sistemas isolados. Você tem que pensar em como é que você evolui, né, de forma contínua, que é o DevOps, como é que você trabalha isso continuamente, a evolução das suas plataformas, a evolução dos seus sistemas, como é que eles crescem organicamente e não crescem de forma isolada. Eu tenho um novo sistema, eu tenho outro sistema, e agora eu tenho que integrar os dois, é uma dificuldade. Então, tem toda uma série de tecnologias, e isso aqui, obviamente, daria para a gente conversar mais de uma hora só sobre esses assuntos. Né? Como é que eu defino arquiteturas e governança de dados que são robustas para uma transformação digital? Mas isso é essencial. Né? E o outro lado você também tem, da perspectiva organizacional, um complexo conjunto de práticas de recursos humanos, de liderança, de gestão de projetos, de práticas ágeis. Como é que eu introduzo isso na minha organização para ser capaz de fazer essa entrega rápida? Não adianta eu ter só agilidade na minha TI, não adianta eu ter só... peraí, eu fiz um machine learning aqui, agora eu tenho informação em tempo real aqui que me dá uns insights incríveis. E se eu não tiver uma organização que reage rapidamente àqueles insights? Com esses dados eu tive uma informação, eu tive uma sacação que o meu cliente está precisando desse tipo de produto. Se eu não tiver, na minha organização, rapidez e agilidade para atender aquela demanda, de que adiantou essas informações? Então, a gente percebe isso. Transformação digital hoje não é só você ter TI, não é só você ter inteligência nos dados. Você tem que ter uma organização que interprete esses dados com agilidade e que potencialize a aplicação desses dados com agilidade. Senão você vai ficar continuando a ter relatórios de PowerPoint lindos e maravilhosos e nenhum resultado na prática. Okay? Então, é muito complicado você realmente fazer isso, é uma jornada, é um processo longo. Né? E aí vem isso tudo, quando a gente junta essa perspectiva de TI, essa perspectiva corporativa, a gente chega em um complexo ecossistema do que você precisa desenvolver. Você precisa ter... Esse aqui é o principal, obsessão por plataforma. Você tem que ter times autônomos, com sistemas de decisão único, ou seja, times autônomos não é uma organização anárquica. Todo mundo se organiza e faz o que quer. Não é isso, é muito longe disso. Mas é complexo você colocar isso. Você tem que ter valores compartilhados, uma cultura e um propósito dentro da empresa. E você tem que ter sistemas ágeis, você tem que ter sistemas de segurança. Segurança cibernética hoje é muito importante. Você tem que ter uma série de elementos ali dentro. Agora, observe esses três parágrafos, esses três slides que eu sumaria o que é realmente importante em transformação digital. Esse e esse. Não tem aqui escrito em um único lugar o que é IoT, não tem em um único lugar escrito Machine Learning, não tem em um único lugar escrito inteligência artificial. É lógico que isso vai ser utilizado, são elementos importantes, isso são as ferramentas para a gente atingir isso aqui. A gente vai utilizar, mas não é... transformação digital não é você pegar essas tecnologias e fazer uso delas. Okay? Isso é muito importante, isso a gente tem tentado falar sempre que a gente pode, que transformação digital não é sobre ferramentas. É como você pegar lá um projeto da catedral, da Catedral de Barcelona, e chegar e você for olhar todos aqueles papéis, você não vai ver escrito em um único lugar martelo, em um único lugar vai estar escrito escavadeira. É lógico que você vai usar escavadeira, você vai usar martelo para construir aquilo ali, mas isso são as ferramentas, não é... É lógico que você tem que saber usar o martelo, você tem que saber usar a escavadeira, você vai ter que saber usar a IoT, você vai ter que usar machine learning, você vai ter que saber usar a inteligência artificial. Mas não é isso que faz a transformação digital. Okay?
Aí vem uma série de desafios, a gente está com tempo curto aqui, né? Alguns vamos tentar passar rápido isso aqui. Um dos grandes problemas de transformação, por que é difícil fazer isso? Um dos motivos é a gente virou modismo. Quando vira modismo, é difícil você separar e ter o foco na realidade. Você tem uma série de vendedores de IoT, uma série de vendedores de solução de machine learning, que vai o tempo inteiro te dizer que transformação digital é aplicar aquele sensorzinho, a inteligência artificial é criar é fazer uma aplicação com essa minha nuvem inteligente. Então, eles ficam o tempo inteiro, os fornecedores ficam tentando vender a ideia de que transformação digital é aplicar uma tecnologia, que é a tecnologia dele, que ele está vendendo para você. Então, esse é um grande problema, uma dificuldade de você... A gente perde a perspectiva do big picture. É muito fácil você mergulhar e ficar, não, peraí, eu estou fazendo aqui um projeto de IoT, e esse é um projeto de transformação digital que vai revolucionar a minha empresa. Né? Aí a gente vai falar um pouco disso. Outra questão é essa questão da glamorização técnica. Isso aí é muito... A gente vê isso muito claramente, que é o seguinte, eu quero usar a transformação digital para obter isso aqui, mais produtividade, reduzir meus custos, etc. Eu não quero fazer transformação digital para aplicar IoT. Não é o fim da transformação digital, não é o fim dos meus projetos aplicar IoT. A finalidade é maximizar minha produtividade, melhorar meu compliance, gerar novos produtos. E quando a gente começa a glamorizar a tecnologia, a gente esquece isso aqui e começa a ficar olhando só esse lado aqui das tecnologias. A gente vê isso nos clientes. A gente tem cliente que pede, eu queria um projeto de IoT, eu queria um projeto de realidade aumentada. Ele nem sabe para quê, mas ele pede um projeto de realidade aumentada. Eu tenho isso concretamente. Clientes que me pediram projetos de realidade aumentada. Né? Esse outro é uma questão bonita, né? Que é assim, muitas equipes, né, são demandadas a fazer projetos de alto impacto de marketing, usando tecnologias, né, aquela coisa bonita de não sei o quê, sem, no entanto, ter a verba para fazer a infraestrutura necessária para isso. Né? Até num evento que eu tive semana passada, o pessoal chamou isso, quer dizer, o projeto Casa Cor. É aquele projeto que tudo é lindo, tudo maravilhoso, só que ele não funciona nada, porque está ligado. Então, a gente vê muito projetos desse tipo sendo feito, que é projeto para mostrar para o board, um projeto para mostrar para o diretor, projeto para sair no jornal. Né? Parece até que os departamentos de marketing é que estão conduzindo a transformação digital. Eles querem alguma coisa para fazer uma propaganda de que a empresa está moderna, sem se preocupar realmente com a questão de escalabilidade, de efeito, etc. Outra questão é essa questão dos projetos isolados, né, a maldição dos projetos isolados. Os projetos isolados eles têm valor, mas eles são perigosos. Quando você começa só a fazer projeto, não vou fazer um projeto aqui de maximizar isso aqui, vou usar uma machine learning para me otimizar esse aspecto. Eles são necessários, eles são importantes, só que se você fizer isso perdendo o big picture, ao longo do tempo você vai ter uma série de projetos isolados que não se integram, que não se comunicam e que, no final das contas, eles trabalham exatamente no sentido oposto do que você quer numa transformação digital, que é ter uma plataforma, ter seus sistemas todos se comunicando, poder integrar dados de um com o outro. E se você não faz esses projetos isolados com um certo cuidado, né, você acaba criando uma armadilha, que no futuro você vai, de novo, ter uma série de projetos isolados que não se integram ou com muito trabalho para isolar. Por outro lado, você não pode deixar de fazer os projetos isolados. Por quê? Porque ninguém vai parar, não, agora eu vou projetar a minha governança e minha arquitetura durante 2 anos e só depois que eu vou fazer os projetos que vão me trazer resultado. Isso não é possível. Então, você tem que saber como fazer os projetos que vão te dar resultado rápido, simultaneamente pensando na questão da plataforma, na questão de governança, como é que eu faço, né, um sistema homogêneo, como é que eu vou trabalhar com o meu asset de sistemas de uma forma consistente. Okay? E a outra questão que tem prejudicado bastante a transformação digital em vários segmentos que a gente verifica é essa batalha entre TI e OT. Isso aí, principalmente nas indústrias, né? No segmento que não é industrial, a TI manda. Mas na área industrial, a gente nunca sabe se quem vai conduzir a transformação digital é o pessoal de automação ou é o pessoal de TI. E acaba tendo uma batalha de poder, né, nas empresas em relação a isso, que acaba prejudicando e atrapalhando o desenvolvimento da empresa. Então, é uma necessidade de transformação digital, principalmente no segmento industrial, que se faça um trabalho muito específico para que TI e TO, né, tecnologia de operação, trabalhem cooperativamente e não competitivamente. A gente vê essa guerra em muitas empresas que a gente tem visto por aí. Né? E aí a gente tem os pilares da Radix, eu acho que o Walter já falou bastante sobre isso, né? E a gente tem mais... Peraí, é complicado. Como é que você faz esse processo? Você tem que realmente criar todo
tem todo um roadmap de como é que a gente faz isso, né? Como é que a Radix faz em projetos de transformação digital amplas, né? Ou seja, que não são projetos específicos de aplicação para utilizar, para otimizar, para manutenção preditiva, quando a gente está pensando numa forma mais ampla de transformação digital. Primeiro a gente faz um assessment, né? Você tem que entender o ponto inicial da empresa. Você tem que entender quais são os drivers de negócio. Isso foi uma coisa que ajudou muito quando a gente fez o trabalho na Sotrec, né, a fazer um projeto bem sucedido de transformação digital, que eles tinham muita clareza de qual era o driver de negócio deles. Olha, a gente tem isso aqui para melhorar, e a gente sabe que se a gente melhorar isso, a gente vai entregar mais valor para o cliente e, portanto, a gente vai ter um melhor valor para a empresa. Eles tinham uma clareza muito grande disso, e a gente não encontra essa clareza em muitas empresas. Muitas empresas elas querem fazer, eu quero usar IoT, eu quero fazer... E não tem uma clareza. Você tem que definir essa clareza. Onde é que eu tenho pontos para otimizar? É reduzir custo? É aumentar minha produção? É melhorar a qualidade do meu produto? Você tem que entender aonde estão as suas prioridades, que tem que ser o foco da transformação digital. A partir dali, a gente tem que trabalhar na organização e cultura da empresa, ou seja, como é que você coloca práticas ágeis, como é que você define, né, as práticas de DevOps dentro da empresa, como é que você trabalha junto com o seu departamento de recursos humanos para colocar uma cultura adequada para essa transformação digital. Aí você vem a parte de governança de dados propriamente dito. Como é que você trabalha com taxonomia, quais são as suas políticas de segurança, quais são as segurança. Aí você tem toda a parte de transformação, na parte de plataforma, como é que você define suas arquiteturas, como é que você vai fazer a padronização. Isso aqui também daria uma presença muito interessante sobre o que significa fazer uma arquitetura de plataforma, né? Como é que você integra seus dados, como é que você cria seus dados. Aí você faz um roadmap de transformação digital com os quick wins. Aqui entram os projetos isolados, porque ninguém pode fazer um programa extenso sem ter resultados. Hoje ninguém quer trabalhar 2, 3 anos, porque isso aí é justamente a forma antiga de se trabalhar. A gente quer resultado rápido, a gente quer agilidade. Então, que projetos eu consigo fazer que me dê, né, frutos rápidos? O que eu consigo ter com pouco investimento e já ter resultados para mostrar, para alavancar os demais itens, né? Então, e a gente define um pipeline de projetos. A gente fez isso na Sotrec, né? A gente fez o roadmap. Olha, tem todos esses elementos aqui. Quais são os quick wins? Quais são as prioridades? Quais são os elementos que a gente tem que endereçar primeiro? Foi como o Carlão falou, aquilo ali, e em qualquer empresa, isso aqui é um processo contínuo, não acaba. Não existe assim, eu comecei minha transformação digital, eu acabei. Sempre vai ter um trabalho novo para ser feito. Só que você tem que priorizar. Você tem que definir quais são os seus elementos chaves principais. Okay? E aí você tem toda uma parte também de desenvolvimento de competências. Você tem que definir que competências eu quero internamente, que competências eu vou usar de parceiros externos, o que eu vou desenvolver interno. Mas mesmo quando eu utilizo competências externas, eu tenho que ter pelo menos internamente um interlocutor que entenda daquele assunto para poder administrar e gerenciar o meu recurso externo. Então, você tem que trabalhar isso e desenvolver. Etc. Então, esse é um tipo de plano que a gente hoje está trabalhando e está desenvolvendo, mapeando, a gente está aprimorando cada vez mais na experiência que a gente vai tratando com nossos clientes, desenvolver quais são as caixinhas, o que a gente tem que fazer em cada elemento desse, para fazer um projeto amplo de transformação digital. É uma jornada, né, realmente, literalmente uma jornada, que não acaba, né, mas que ela vai dando os frutos e ela vai se retroalimentando, mas pode gerar um pouco, talvez, aquela... Né, é o que vai conduzir aquele filme que o Carlão mostrou no início, que é muito interessante. É assim que a gente vai conseguir atingir, né, aquilo que hoje parece ser uma ficção científica, ou aquilo que há um tempo atrás pareceria ficção científica e que hoje a gente vê que, na verdade, é uma possibilidade concreta e que não é tão distante da gente. Ok? Obrigado, pessoal.